Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, se encontrar aqui o teu servo, Pai. Ele vai levar a tua palavra à tua igreja, Pai. Usa o teu servo tremendamente, Pai amado. Senhor, coloca no teu coração, coloca todas as palavras, tudo que o Senhor deseja que o teu servo passe para a tua igreja. Não o que a igreja, Senhor, quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. Senhor, meu Deus, abençoa a vida dele, Pai. Abençoa a vida da sua família. Abençoa a vida dos seus filhos, Senhor. Que todo mal que venha contra, Senhor, esta família, meu Pai, que se transforme em bênção, Senhor. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Graças e paz, queridos. Boa noite. Então, como você está, feche seus olhos. Peço que você procure se concentrar. Nesse momento, limpe a sua mente de qualquer preocupação, de qualquer coisa que você tenha a fazer fora daqui. E coloque todo o seu pensamento e todo o seu desejo na presença do Senhor, abrindo o seu coração para que Ele encontre espaço para transformar você nessa noite através da palavra. Pai, nós queremos dizer que nós te amamos, Deus. O Senhor é o nosso amor, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso tudo. Nós estamos aqui por um único motivo, porque nós te amamos, Deus. Neste momento nós te entregamos o nosso corpo por inteiro. Neste momento nós te entregamos a nossa alma, os nossos pensamentos. Neste momento nós entregamos mais uma vez o nosso espírito, nos colocamos totalmente diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós abrimos o nosso coração para sermos transformados pelo Senhor nesta noite. Que a tua palavra venha transformar o nosso coração, Deus. Que seja mais um tijolo a ser colocado nessa construção do teu templo dentro de nossos corações. Nós queremos te dizer que nós desejamos ser transformados pelo Senhor. Nós desejamos construir a casa sobre a rocha. Nós desejamos aprender mais de ti, Deus. Então nós estamos abertos nessa noite. E te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Nós teremos toda a diligência em te obedecer e fazer segundo a tua vontade. Porque nós te amamos. Porque nós te louvamos e te agradecemos. Dia após dia, nós te bendizemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Glória a Deus. Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Por o Senhor trazer mais uma vez para cá, para a gente aprender juntos sobre a palavra. Nesse que é o terceiro dia, não é isso? Da campanha Provocadores, provocar o milagre. Provocar ele, até que ele aconteça. Tudo que nós fazemos campanhas é porque nós procuramos provocar o milagre. Porque ele não foi provocado ainda. Nós estamos aqui porque precisamos fazê-lo executar. Precisamos que ele seja prático. Precisamos que ele funcione. Precisamos que ele aconteça. Amém? Amém. Mas como fazer? Qual a dificuldade que nós temos? Quais são os empecilhos que fazem com que a gente não chegue ao tão desejado, necessário milagre? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como, na prática, eu sou muito prático das coisas. Eu tenho uma forma de pensar muito lógica e eu sempre procurei dentro do Evangelho uma coisa prática. Como é que eu faço para que isso aconteça? E cada vez que eu mergulho na comunhão com o Espírito Santo, mais ele me mostra a simplicidade que é o Evangelho. E como praticar. Mas eu fico maravilhado de como, de forma simples, a gente consegue chegar no lugar em Deus, onde as coisas, de fato, acontecem. Amém? Você quer aprender? Amém? 2, 3, amém? Você quer aprender?
Ânimo, gente. Eu sou da casa já. Vamos animar. Fé, perseverança. Vamos aprender algo de Deus. Abra o seu coração, creia. É o primeiro passo. Vou procurar ser bem simples. Bem simples. Geralmente, quando eu venho aqui falar sobre uma campanha, eu procuro trazer uma meditação dentro do versículo do tema da campanha. Hoje nós vamos trabalhar em outro texto. Mas que tem a ver. Até porque a Bíblia toda tem a ver. Ela é uma palavra só. Deus não se contradiz, nem se desdiz. Ele é imutável, ele é único. No Velho Testamento, no Novo Testamento, na parte que ele ficou calado entre o Velho e o Novo, ele sempre é o mesmo e ele sempre procura se manifestar a nós para manifestar no nosso coração quem ele é. A gente que precisa entender. Amém? Amém. E essa é uma das maiores dificuldades da igreja da atualidade. Entender. Entender, compreender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que nós temos direito. A dificuldade é entender. Então, muitas vezes nós não conseguimos provocar o milagre porque nós não entendemos como provocar o milagre. É como consertar uma coisa quebrada. Às vezes meu carro quebra, eu olho assim e falo assim, isso é fácil. E eu vou lá e ajeito. Mas às vezes eu tento adivinhar o que é, eu olho para cá, não consigo, eu tenho que levar onde? O mecânico, ele sabe. Um dia desse o farol apagou e eu passei uma noite, rodei com o farol apagado e eu fiquei naquela dificuldade, de dia tudo bem, e eu abri, mexi, tirei lâmpada, botei lâmpada, fui para lá, fui para cá, não consegui, levei no eletricista. Chegou lá, ele liga aí, a chave, abri a chave, liga o farol, abri o capô, ele olhou assim, aí pegou um fio e fez, tá, liga aí, ligou. Falei, meu Deus, eu falei assim, é porque eu sou mecânico, né? Eu entendo. Eu compreendo como a coisa funciona, então para mim fica fácil. Quando a gente compreende como o evangelho funciona, fica fácil. Fica fácil provocar um milagre. Fica fácil alcançar uma graça. Por que era tão fácil para Jesus dizer assim, ser curado e era curado? Porque ele entendia, ele veio do céu, ele sabia como as coisas funcionavam no mundo espiritual. Então era fácil para ele dizer ser curado no nome de Jesus, ou no nome de Jesus, não quero o próprio Jesus, ser liberto, ser perdoado, vem para fora, levanta e anda. Por que era tão fácil para ele? Porque ele entendia. Você quer entender um pouco mais essa noite? Amém? Salmo 103. Pode abrir esse salmo. Pode pegar a caneta que vamos ficar só nele hoje. Salmo 103 é, para mim, no Velho Testamento, a maior demonstração da graça. Por que a graça é tão importante? Porque a graça foi aquilo que Jesus conquistou para nós, foi aquilo que Ele nos deu, o favor imerecido, aquilo que nos proporciona todas as coisas. Amém? E no Velho Testamento, nessa passagem aqui, nesse Salmo, o escritor do Salmo, ele compreendeu através do Espírito Santo aquilo que viria a ser a graça. Ele compreendeu um Deus que dava graça mesmo no Velho Testamento e reflete para nós hoje aquilo que nós já temos em Jesus através dessa graça. Amém? Quero que você abra bem aí. Abriu a Bíblia? Salmo 103. E nós vamos ler ele todinho. Você vai entender ele todinho agora. E começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma. Duas coisas eu quero dizer para você. Primeiro, que é a sua alma. Sua alma é a sua mente, o entendimento. E o que é bem dizer? Bem dizer quer dizer falar bem, dizer uma coisa boa. Estar grato, no dicionário fala, estar grato por uma graça alcançada. Enaltecer, falar coisas boas sobre alguém ou sobre alguma coisa.
bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças. Quando eu imagino Davi falando esse salmo, ele fala assim, olha alma, você precisa bendizer ao Senhor e você não pode se esquecer de nada do que ele fez. A pastora Glenda leu aqui um salmo que bendizia ao Senhor. A irmã, quando falou aqui uma palavra, ela falou assim, nós devemos agradecer ao Senhor, louvar a Ele, exaltar a Ele, lembrar a Ele das coisas que Ele já fez. E é isso que ele está dizendo assim, o primeiro passo, para você entender quem Deus é, você precisa aprender a bendizer ao Senhor. E bendizer ao Senhor é não se esquecer daquilo que Ele fez. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de todos os seus benefícios. Alma, não se esqueça, repita, fale, continue sempre lembrando ao Senhor. Quando a situação ficar difícil, você precisa lembrar daquilo que o Senhor já fez naquela área. Você precisa puxar a sua alma pelo cabresto e colocar ela na direção de bendizer ao Senhor. Você pode querer murmurar, você pode querer chorar, chore. Quer murmurar, murmure. Quer reclamar, reclame. Quer gritar, se tranque no quarto e grite. Mas, principalmente, você precisa estar sempre bendizendo ao Senhor. Senhor, eu sei que a coisa é difícil, mas sei que o Senhor é bom. O Senhor sempre foi bom e o Senhor não muda. Deus, eu sei que as coisas estão mudando na minha vida, estão um turbilhão de coisas, mas eu sei que o Senhor não muda. Deus, a coisa apertou, está difícil, mas o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor concede glória. Quando você aprende a confessar com a sua boca essas coisas em meio à dificuldade. Não estou falando quando a coisa está tudo bem, não. Até porque quando a coisa está bem, a gente às vezes esquece. Mas também tem que bem dizer, quando está bem, quando está ruim, quando está animado, quando está desanimado, quando está cansado, quando está descansado, quando está com sono, quando está sem sono, não importa o momento, a sua boca precisa fazer o quê? Aquilo que ele disse, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Amém? Amém. Ah, tá, você estava cochilando. E agora vem a pergunta: que benefícios são esses? Versículo 3, 5. Ele fala de 3 coisas aqui. Versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não é uma, nem duas, nem meia dúzia, nem a metade. Ele perdoou todas as tuas iniquidades, todos os seus atos falhos, todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez, intencionalmente, sem ser intencionalmente, quando você conhecia Ele, quando você não conhecia Ele, todas as suas iniquidades foram perdoadas por Ele. Isso é graça. Só isso aí já dá para você ficar bem dizendo ao Senhor a vida toda. Senhor, perdoou, eu era... Olha, não quero nem lembrar que eu era, mas o Senhor perdoou todas as minhas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Se você tiver com enfermidade e você trouxer a memória de que Ele verdadeiramente levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Se você aprender a bem dizer ao Senhor, enquanto você está com enfermidade, e você lembrar o tempo todo assim, o Senhor sara todas as minhas enfermidades, porque está escrito, eu te louvo, eu te bendigo, porque o Senhor sara todas as minhas enfermidades. Se você começar a confessar isso com a sua boca, você está provocando a sua cura. Glória a Deus. Porque a boca fala do coração, está cheio. Se o seu coração está cheio de fé, então fale. Não guarde para dentro não, coloque para fora. O Senhor é aquele que me sara. O Senhor levou na cruz as enfermidades. Está doendo, Deus, mas o Senhor levou na cruz todas as minhas dores e enfermidades. O Senhor é aquele que sara todas as minhas enfermidades. Você tem que puxar a sua alma para glorificar ao Senhor. Assim você vai provocar o milagre. Isso é graça. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia.
Ele te coroa, ele te coloca como um rei. Ele que infarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, ou seja, ele está renovando a cada dia. Ele renova, queridos. Quando você está perto de Deus, Deus é vida. Quanto mais você está perto dele, mais você tem vida. E mais aquele caminho de morte vai ficando longe. É perto dele, é perto da luz que nós somos iluminados. Então precisamos estar mais perto dele, bem dizendo, buscando, tendo comunhão, entendendo que nós precisamos dele, estar com ele, adorar ele, desenvolver comunhão com ele, bem dizer a ele, precisamos buscar Deus. Pastor, não estou aqui buscando, não estou na igreja numa sexta-feira. Você acha que isso é suficiente? De 7 às 9h15? Vou tentar acelerar. Aqui não é suficiente. Até porque, no meu caso, eu acho que adorar no meio das pessoas, eu acho muito limitado. É igual namorar em público. É falta de educação, é vergonhoso, é desonroso, é atentado ao pudor. Não é isso? Você vê um casal se abraçando na praça, você olha assim e fala assim, não, isso você tem que fazer em casa. Independente se for namorado, casado ou não. Escolha um lugar para isso, não é assim? Se fosse com Deus, eu faço a mesma coisa. Aqui a gente adora um pouquinho, pode ser um abraço e tal, mas quando eu chego em casa, quando eu entro no meu quarto, quando eu fecho a minha porta, aí eu me sinto livre para adorar Ele, para buscar a presença dEle. E aí eu conheço Ele, é aí quando a graça dEle me alcança. É aí quando o milagre Ele se manifesta em minha vida. Aqui nós aprendemos o que fazer quando saímos daqui. Outro erro da igreja hoje é querer resolver tudo dentro da igreja. A igreja não é o caminho. A igreja é, no máximo, o mapa do caminho. Ela vai direcionar para você a um lugar. E esse lugar é no Senhor, na presença dEle. Versículo 6. O Senhor é justo. A graça de Deus, ela derramou uma justiça sobre nós. Versículo 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Eu quero ensinar para você sobre justiça de Deus nessa noite. Quando nós pensamos em justiça, nós pensamos segundo o mundo. Nós pensamos segundo o natural. Como é segundo o natural? Se eu roubar a sua casa e você fizer o BO, eu vou ter que responder na justiça. É assim? Tem que passar todo o processo de julgamento, pagar o tempo que a lei determina. Então, depois que eu terminar esse tempo, então eu já estou justificado porque eu paguei a minha pena. Não é assim que funciona na lei dos homens? Você pode me perdoar. Você pode chegar lá, eu estou preso, e você fala assim, olha, eu perdoo você por ter roubado a minha casa. Mesmo assim, a lei ainda exige que eu pague a pena. Por quê? Porque a lei ela só é cumprida, só é justificada depois que a pena é paga. Concorda comigo? No caso, imagine se eu roubasse a sua casa, fosse preso, você chegasse e me perdoasse. Tudo bem, estou perdoado. E aí, na hora que o julgamento fosse executado, na hora que a justiça dissesse, você vai passar 10 anos preso, alguém chegasse e disse, senhor juiz, eu quero propor de me colocar no lugar do Roberto e eu vou pagar a pena por ele. A lei natural permite isso? Não. Porque fui eu que cometi o crime. Então eu tenho que pagar a pena. Não, mas eu quero pagar a pena no lugar dele, eu vou ficar uns 10 anos preso. Se isso pudesse acontecer, eu sairia de lá totalmente justificado e aquela pessoa iria pagar no meu lugar. Pastor, isso não tem lógica. Por que outra pessoa vai pagar no seu lugar se você cometeu o crime? Eu tinha uma dívida com Deus de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Deus me perdoou. Mas além do perdão, Jesus veio aqui e falou assim, eu vou pagar a pena no lugar dele. Se a pena é morte, então eu morro. E nós somos justificados
por Jesus. Por isso que Romanos 8 fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aquilo que você cometeu de pecado, se você está em Jesus, você não vai mais pagar a pena. Você não vai mais para o inferno. Você não vai mais sofrer. A graça te alcança de uma maneira que você é justificado. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Se no Velho Testamento ele julgava aqueles que eram oprimidos e bons, no Novo Testamento ele julga aqueles que, mesmo cometendo erros, se achegam a ele, se ajoelham aos pés da cruz e são resgatados da condenação da morte. Como a irmã Nilda citou o versículo aqui, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como foi que ele nos tirou do império das trevas, se nós éramos servos das trevas? Sabe como ele tirou? Ele foi lá e disse assim, eu pago o preço. E qual é o preço? A sua vida. Toma, eu dou. Ninguém toma, eu vou dar ela de graça. Porque eu sou a graça e a graça nos alcançou. Queridos, só em pensar nisso, que a graça nos alcançou e nós não somos mais condenados. E aí, quando nós entendemos que nós não somos condenados, nós conseguimos entender também como é que Ele sara todas as nossas, perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Porque essa graça, ela é completa. Aleluia! Completa! Completa de que sentido? Ela não é uma graça para essa vida, ela é uma graça eterna. Não é só por uma questão de ter saúde, de ter prosperidade, não é só por uma questão de ter vida em abundância, não é só por uma questão de ter a vida renovada como a da águia, não é só por essas questões terrenas. Principalmente que quando nós morrermos, a condenação não existe mais, nós vamos estar com Ele, vivendo de glória em glória por toda. Aleluia! Eternidade! O problema hoje é que nós estamos muitas vezes pensando só na nossa vida aqui. E a nossa vida aqui é só uma parte. É uma parte bem miudinha assim, ó. E nós nos estressamos com tantas coisas pequenas da vida. E nós não entendemos a graça. E nós ficamos muitas vezes choramingando Deus por besteiras. Ah, Deus, porque eu devo isso, porque eu devo aquilo. Ah, Deus, porque eu não consigo fazer isso. Ah, Deus, porque ninguém me ama. Ah, Deus, porque eu estou sozinho. Ah, Deus, ah, Deus. E Deus fala assim, eu não sou suficiente para você. Eu não consigo preencher o teu coração. Entenda, Deus é que enche o nosso coração. Ele é a prioridade. E quando nós buscamos primeiro a Ele, as outras coisas não serão. E nós precisamos entender que é Ele, tudo por Ele, por causa dEle e para Ele. Precisamos estar mais próximos dEle, porque Ele é quem nos coroa de graça e misericórdia. O Senhor é justo. E Ele não muda. Versículos 7 a 14 diz o quê? Vamos continuar. Eu li o qual? Para ir no 6, não foi? 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que ele está fazendo aqui? Ele está lembrando. Ele fala assim, minha alma, bendize ao Senhor, porque um dia nós éramos escravos e Ele nos libertou do Egito. Manifestou o seu poder, que Deus maravilhoso. Bendize ao Senhor, porque Ele nos tirou do Egito. Ele é misericordioso. Versículo 8. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são infinitas, e essa é a causa de não sermos consumidos. Deus não muda, a sua misericórdia sempre se manifesta a todos. Sempre. Ele é compassivo, longânimo, benigno. Ele perdoa. Ele espera. Ele derrama misericórdia. Deus é bom, queridos. A irmã repetiu aqui, acho que umas 10 vezes hoje. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós precisamos estar o tempo todo fortalecendo isso em nosso coração. Deus é bom e Ele nos ama. Se você compreender que Ele te ama, você não faz como o filho pobre que sai da casa do pai. Você entende que Ele ama, então é melhor estar aqui do que estar. É melhor ser servo na casa do pai do que ser rico e livre no mundo.
Quando você entende que Ele ama, você não vai fazer como o irmão do filho pródigo, dizer assim, eu estou aqui, você nunca me deu uma festa. O pai falou o que para ele? Tudo que é meu é teu. Se você não tem festa, é porque você não me conhece. Você não alcança a graça porque você não me conhece. Você não alcança a minha justiça porque você não me conhece. Você não alcança a cura porque você não me conhece. Você não alcança a prosperidade porque você não me conhece. Porque todo o defeito que nós não conseguimos provocar o milagre não é por causa de Deus, porque Deus ele não muda. Deus é imutável. Se Ele não muda e eu não consigo alcançar o que Ele disse que tem para mim, o problema está nele ou está em mim? Então eu preciso ver aqui no meu entendimento o que está fazendo, qual é a conexão que não está dando certo. O que eu estou fazendo? O que eu não entendi a respeito da graça? O que eu não compreendi ainda para consertar isso, para poder andar de vitória em vitória? Precisamos buscar o entendimento dele. E a única forma de conhecer ele é estando próximo dele. Você não vai entender a palavra se você não tiver comunhão com Deus. Você pode assistir 1 milhão de vídeos no YouTube. Eu posso pregar para você trocentas vezes aqui. Se você não buscar no seu quarto, você nunca vai entender. Mas quando você entra lá, você acalmar o seu entendimento, você concentrar o seu coração na presença dele, buscar a ele, com toda a simplicidade e sinceridade. Aí essa palavra faz assim, na sua mente. Você fala, Deus, é isso, agora era uma coisa tão simples. E aí, quando isso abre o seu entendimento, tudo muda. Às vezes, são coisas tão simples e nós estamos batendo cabeça, feito cego numa sala, procurando a porta, pof, 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 e às vezes está tão próximo. Manifestou seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O que é perpetuamente? Perpétuo é aquilo que vai até o final da vida. Eterno é depois da vida. Perpétuo é até a vida. Então, perpétuo é uma coisa que vai até o dia que a pessoa morre. Então ele não repreende perpetuamente. Ele não vai esperar repreendendo você até você morrer. Ele vai estar sempre utilizando da longanimidade dele. Ele não vai usar com ira sobre você. Ele vai usar sempre da graça, da justiça em Jesus. Qual é a justiça de Jesus? Como eu expliquei, aquela justiça na qual nós não somos condenados. Nós merecíamos, mas não vamos ser condenados, porque Ele pagou o preço. Não nos trata segundo os nossos... Isso é justiça. Não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos trata segundo a nossa maldade. Deus não nos trata segundo o nosso coração. Deus não nos trata segundo o nosso pensamento. Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Deus não paga mal por mal, porque Deus não tem mal nele. A gente só dá o que tem. Deus não condena ninguém. Deus não lança pecado sobre ninguém. Deus não lança dor sobre ninguém. Deus não lança condenação sobre ninguém. Ele é aquele que perdoa. Ele é aquele que sara. Ele é aquele que restaura. Ele é aquele que cura. Ele é aquele que é bom. Hoje em dia tem umas doutrinas por aí que lançam muito de condenação, porque Deus vai pesar a mão sobre você. Queridos, se Deus quisesse pesar a mão sobre a terra, Ele fazia assim, a terra desaparecia, a gente deixava de existir. Se nós estamos aqui, mesmo errando tantas vezes, se nós estamos aqui sem compreender quem Ele é, se nós estamos aqui, mesmo sendo incrédulo tantas vezes, é por uma única razão, é porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Porque assim como o céu é distante da terra, é grande a sua misericórdia para quem os teme. Quero através dessa mensagem hoje fazer você entender o tanto que Deus é bom e o tanto que Ele quer manifestar a bondade dEle para você. Quando nós compreendemos isso, fica fácil provocar um milagre. E quando nós compreendemos a bondade de Deus em nossas vidas, quando nós enxergamos de fato quem Ele é e o que Ele quer fazer em nossas vidas, é só você dizer assim, te agradeço, Senhor, porque
o Senhor é aquele que me cura. E aí, pum, a cura vem. Simples. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos que o amam. Viu o que ele fala aqui? Sempre de compadecer, de misericórdia, de bondade, de esperança. Queridos, isso foi no Velho Testamento. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo. Ele sempre procurou manifestar a sua graça. Sempre. Ele não era um Deus mau no Velho Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. Ele é o mesmo. Nós é que precisamos compreender isso. Assim como também o povo do Velho Testamento precisava compreender isso. Porque ele, versículo 14, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe o quão frágil nós somos. Deus sabe quando nós lutamos contra uma coisa que nós não conseguimos vencer ainda. Deus sabe. E quando eu falo Deus sabe, não é no sentido assim, Deus está vendo e vai condenar você. É no sentido de amor. Deus sabe. E quando Ele sabe o quanto que nós somos fracos, Ele sabe nossa estrutura, mas Ele derrama sobre nós da sua misericórdia, porque Ele nos ama. E aí, no versículo 15, ele parte para um outro caminho da graça. Ele começa dizendo assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não se conhecerá daí em diante o seu lugar. De Adão até hoje, quantas pessoas nasceram, cresceram, reproduziram e morreram? Deus conhecia o coração de cada um deles. Mesmo na minúscula passagem de tempo que cada um deles e que nós vivemos. Porque Deus, Ele está na eternidade. Ele sempre existiu. E quando Ele olha para nós, Ele sabe que nosso tempo aqui é limitado. Ele sabe que nós aqui somos pó. Ele sabe que nós aqui somos insuficientes em tantas coisas. Mesmo assim, Ele olha para nós com o amor dEle. E tudo que Ele quer é que nós nos voltemos para Ele. Por quê? Porque quando nós nos voltamos para Ele, nós nos voltamos para aquilo que é eterno. Porque Ele é eterno. A vida é imutável, hoje está, amanhã não está, é como um vento, é como uma folha, ele falou aqui que desaparece, mas Deus, Ele é eterno. E o que acontece? Quando nós olhamos para Ele, a eternidade dEle vem em nosso coração, nós passamos a desenvolver em nós essa característica dEle. E ele fala aqui no 17, mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E eu quero só explicar para você aqui o que é de eternidade a eternidade. Quando eu era novo, que eu lia esse versículo que falava de eternidade, eu ficava pensando sempre para frente, assim, como se fosse uma coisa que fosse multiplicando. De eternidade para eternidade. Eternidade para eternidade. E aí o Espírito Santo mostrou, não é assim. De eternidade a eternidade é igual, sabe o quê? Todos nós estudamos matemática, não estudamos? Então, o número começa a contar de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quanto? Tem fim? Não. E se nós contarmos para trás, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até? Tem fim? Então o número, ele não tem fim no começo, mas também não tem fim no fim. Ou seja, de uma ponta para outra, não tem como terminar. De eternidade, eternidade. Ele nunca teve princípio de dias e nunca vai ter fins de dias. A misericórdia do Senhor sobre nós, ela não é no nosso tempo, dentro da contagem do tempo. Deus não tem sol no céu contando dia, ano. É de eternidade a eternidade. E Deus, quando olha para nós, Ele olha de um lugar eterno. A misericórdia do Senhor, ela é de eternidade
eternidade, sempre existiu. De um ponto a outro. Deus, ele não muda. Na eternidade, ele sempre foi o mesmo. Ele não mudou lá na eternidade, quando Lúcifer se rebelou. Ele não mudou quando Adão pecou. Ele não mudou quando veio o dilúvio. Ele não mudou na Torre de Babel. Ele não mudou em nenhum momento, porque Deus, ele é imutável. E essa imutabilidade de Deus nos dá a garantia e o entendimento de que ele sempre foi, sempre será bom e misericordioso. Isso traz uma segurança para nós, para saber o quê? Que aconteça o que acontecer, Deus não muda. Ele sempre vai ser bom. A sua misericórdia é de eternidade a eternidade sobre os que o... Você teme a Deus? Teme ou não teme? Se você teme a Deus, a misericórdia dele é sobre você. Para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, ele estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Porque Jesus, sendo Deus, Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo na terra. Todos estão sujeitos ao reino dele que é eterno. Então, se todos estão sujeitos, todos serão salvos? Infelizmente não. Por quê? Porque uma coisa é estar sujeito, outra coisa é fazer parte da família. Uma coisa é saber que Deus é misericordioso, outra coisa é desfrutar da misericórdia. Uma coisa é saber sobre a graça, outra coisa é mergulhar na graça. Uma coisa é eu saber que Deus é bom, outra coisa é eu provar da bondade dele. Então não adianta saber, é preciso experimentar. E a única forma de experimentar é estando com ele, é passando pela cruz, é mudando o coração, é buscando a presença dele, é desejando ardentemente estar com ele, é passando pelo processo de conversão, é passando pelo processo de salvação, é passando pelo batismo, é passando por uma nova vida em Deus, é mudando a forma de pensar para estar cada vez mais próximo dele. A forma de alcançar a graça é amando a Deus sobre todas as coisas. Se não for isso, tudo que você fizer vai ser religião vazia. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, todos os seus atos religiosos vai ser semelhante aos atos religiosos dos escribas e fariseus, que Jesus chamou de hipócritas, que eram sepulcros caiados, por fora bonitos, mas dentro não tinha nenhum amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós buscamos a presença dele, o amor dele vem de volta para nós, se manifesta em nosso coração, e o amor dele por nós é muito maior do que o nosso por ele. Não faz nem ideia o tanto que é maior. Não tem nem como imaginar, não cabe da nossa cabecinha o tanto que ele nos ama. Então nós não temos que entender, só precisamos acreditar e aceitar. Amém? Nos céus, 19, novamente, ele estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, em todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por que ele fala bendize, ó minha alma? Porque bendizer ao Senhor é uma escolha. Eu vou bendizer a Ele, eu vou adorar Ele, eu vou exaltar Ele, na medida, proporcionalmente, ao tanto que eu
o amo. E que tanto eu amo ao Senhor? Que tanto que eu adoro esse Deus, de fato, aqui dentro? Isso é uma resposta que, por mais que você tente me falar, eu não vou ter como entender. Por mais que eu tente aqui falar para você o tanto que eu amo a Deus, vai ficar repetitivo, vai ficar chato, você nunca vai compreender. Por quê? Porque isso diz respeito ao meu coração. E são as atitudes que eu faço que demonstram o tanto que eu amo. Amor, ele é demonstração. Não existe amor sem ato. Não existe amor. Por que Deus criou o homem? Porque Deus é amor. O amor, ele precisa de alguém para manifestar esse amor. Porque se eu amar a mim mesmo, eu estiver sozinho num canto, e eu amar a mim mesmo, isso vai fazer diferença para outra pessoa? Não vai. É igual o cara que está apaixonado por uma menina, e ela nunca vai saber. E ele não diz. Quando ele era adolescente na escola, né? Ele fica apaixonado por aquela menina. Fazendo tudo para ela não descobrir. Sabe aquela história assim, namorada até o dia que ela descobre. O dia que ela descobre, acaba. Se ela nunca souber, quantas paixões nós tivemos na adolescência que a outra pessoa nunca soube? Isso mudou o quê? Nada. Aí no dia que você toma coragem, você chega para a pessoa e fala assim, eu gosto muito de você. Aí já mudou uma coisa. Por quê? Porque a outra pessoa agora sabe. E aí ela tem a opção de retribuir ou não o amor. Não é assim que funciona? É ou não é? Já todos passamos por isso. Com Deus da mesma maneira. Deus, ele, o tempo todo, está manifestando o amor dele por nós. O tempo todo. O tempo todo ele está manifestando a graça. O tempo todo ele está fazendo a chuva cair. O tempo todo ele está manifestando cura. Ele mandou a graça, ele mandou Jesus, a maior expressão do amor dele, porque Deus, ele amou o mundo de uma maneira tal que ele deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, ou seja, aqueles que amarem de volta, aqueles que retribuírem de volta esse amor, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Entenda? Tudo é uma relação de amor. Deus, ele ama de uma maneira tão grande que ele fala assim, eu quero que vocês também me amem, para que nós passemos a eternidade juntos. E é assim que funciona o Evangelho. O amor de Deus é demonstrado através da palavra. E aí aqueles que recebem a palavra e querem também esse amor de volta para Deus, se juntam através do Espírito Santo. E aí o que é que tem daqui para frente? Graça, benignidade, bondade, eternidade. E por aí vai. E tudo diz respeito ao tanto que nós queremos estar com esse Deus. O tanto que nós amamos esse Deus. E quanto mais nós chegamos perto dele, mais ele nos dá a condição de nós provocarmos o milagre. O provocar o milagre não depende de Deus mais. Ele não muda. Ele já fez o amor dele se manifesta em nós através de Jesus. Agora depende de quem? De nós. Nós é que precisamos desenvolver, fazer crescer esse amor em nosso coração através da comunhão com ele. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Era porque Davi não pecava? Todo mundo sabe as bagaceiras que ele fez. É porque Davi era certinho? É porque Davi era mais bonito que os outros, porque ele era ruivo? O que fazia Davi ser segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele disse assim como uma costa anseia pelas águas, o meu coração, a minha alma, anseia pelo Deus vivo. Ele dizia assim, porque um dia nos teus átrios, ou seja, um dia na tua presença, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E aí uma palavra que ele não conhecia, que Deus falou depois, ele diz assim, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque o tempo não faz diferença. Quando você entra na comunhão com Deus, quando você entra nos atos dele, quando você tem sede da presença dele, você entra no lugar que é eterno. E 10 minutos ali vale por uma eternidade. E aí nesse lugar,
em que a graça nos alcança. É nesse lugar, quando você está na presença do Senhor, é quando você provoca o milagre. E para encerrar, aquela mulher, tudo que ela fez foi desejar o Senhor. Ela escutou falar de Jesus. E ela creu. Ela disse, Ele é bom. E se eu apenas tocar, eu só preciso isso. Eu só preciso me locomover até Ele. Se eu tocar, eu sei que eu vou ser curado. Eu só preciso tocar para que o amor dele se manifeste em mim, porque eu sei que Ele é bom. E o que aconteceu? Aconteceu que aprove o Espírito Santo direcionar Jesus para o lugar onde ela estava. Entendeu como é que Deus faz? Quando a pessoa quer Deus e Deus está longe, Deus ele se move na direção daqueles que o amam. Porque aquele que me buscam, o que ele disse? Então o problema não está em Deus. Deus sabe chegar no lugar. Ele chega fácil. O problema é quem está buscando. Aqueles que me buscam acharão. O que você está buscando? Você está buscando só a cura? Vai ter cura. Você está buscando só uma libertação? Pode ter libertação. Você está buscando uma prosperidade? Pode ter prosperidade. Você está buscando uma paz na terra? Pode ter paz na terra. Mas se você busca o Senhor, Ele, a presença dEle, desejar estar com Ele, mergulhar nele, entrar num lugar que é eterno, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Se você busca isso, nesse lugar, na presença dEle, Ele é mais que suficiente para suprir todas as suas necessidades, muito mais do que isso, te dar uma vida eterna, fazer você sentir a eternidade já hoje. Não precisa chegar lá, não. Sentir a graça, sentir a misericórdia, sentir o amor, sentir que você, pela palavra, já é curado, sentir pela palavra que você é perdoado, sentir que você é justificado, sentir que Ele derrama toda a graça sobre você. Deus ele está pronto. Nós é que estamos fora do funcionamento. A gente precisa cada vez mais se ajustar para ficar no lugar que Ele quer. E como é que a gente se ajusta? Sabe como? Assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem sara todas as minhas enfermidades. Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades. Ele, o Senhor, bendize a minha alma. E aí, de repente, você está no canto certinho, centralizado. Aí é só abrir os braços e receber. Se coloca em pé para receber. Se coloca em pé para receber. Irmão, passei 5 minutos. São pedidos de oração aqui, é? Vamos orar por eles. A sua boca é a ferramenta que vai provocar o milagre. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Te louvamos. Bendizemos ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua graça maravilhosa. Manifestamos agora, Senhor, uma palavra. Se há alguém enfermo nesta noite, seja curado em nome de Jesus. Se você está com enfermidade nesta noite, se você está sentindo alguma dor, coloque a sua mão aí onde você está mesmo. Só bota a sua mão no lugar. E eu estou de olho fechado, eu não quero olhar. Eu só quero que você coloque a mão. Senhor, o Senhor é aquele que sara todas as nossas enfermidades. Nós declaramos agora, pelo poder do nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus. Se você lembra de alguém agora, próximo a você, que está com uma enfermidade, levante as suas mãos na direção da pessoa. Pai, nós lançamos como uma palavra até esta pessoa que está enferma. Que a graça alcance.
agora ser curado em nome de Jesus. Que esta pessoa, Senhor, fale o nome dela, que ela seja curada em nome de Jesus. Que o teu poder e a tua graça alcancem o coração dela. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. Nós te louvamos porque o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado e perdição. O Senhor nos tirou daquele chiqueiro onde nós desejávamos comer lavagem de porco. O Senhor nos colocou dentro do teu reino. O Senhor nos colocou vestes de louvor. O Senhor restaurou a aliança conosco. O Senhor tem feito uma festa para nós. E essa festa se chama graça. Nós queremos desfrutar da tua graça. Nós te louvamos por isso. Te louvamos por teu amor. Te louvamos por tua graça, Senhor. E ministramos a tua graça sobre cada pedido que foi colocado aqui, Senhor. Nessa vasilha. Cada bilhete desse que está escrito, o Senhor conhece os corações. E nós declaramos em nome de Jesus que a tua graça, o teu poder, a tua cura, a tua justiça, as tuas misericórdias, aquilo que for necessário teu, se manifeste abundantemente sobre cada pedido desse, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos, Pai, sobre cada um desses pedidos, Deus. O Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe o quanto eles precisam do Senhor. Então, Senhor, se eles te buscam, que o Senhor se mova até eles agora, Pai. E eles encontrem a graça maravilhosa que supre todas as nossas necessidades. Nós te louvamos por essa palavra de hoje, que encheu o nosso coração. Nós te agradecemos por este alimento que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pela vida que o Espírito Santo tem nos dado. Nós te agradecemos pela abundância que nós temos vivido em Ti. Pela prosperidade que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos curado. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos trazido a paz abundantemente. Nós te louvamos pela tua misericórdia que tem se renovado dia após dia em nossas vidas. Nós te louvamos por esta igreja, por este povo que se reúne aqui. Nós te louvamos porque o teu amor tem sido manifesto através deste lugar. E cada vez mais, essas pessoas que aqui estão, Senhor, eles possam se tornar cada vez mais ávidas em manifestar, não apenas uma palavra, mas manifestar o teu amor a todos aqueles que o Senhor trouxer até aqui. Que a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua cura, as tuas misericórdias, a tua salvação seja manifesta, Senhor, em todo o corpo reunido neste local, Pai, em nome de Jesus. É que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação, a misericórdia, o amor do Senhor seja manifesto com todo o povo de Deus e todo o povo aqui reunido. Em nome de Jesus, nós dizemos? Amém. Amém.